botar aqui pra gente conversar junto, abrir junto esta molecha. Eu não preciso de você tanto quanto eu achava que precisava, velho. Não preciso, vá se lascar pra lá. 7 dias sem celular, uma semana completa sem esse bichinho aqui que se tornou uma extensão do nosso corpo, se tornou a nossa melhor companhia, que está conosco em todos os momentos, da hora que a gente vai dormir até a hora que a gente acorda, na verdade ao contrário, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir e muitas vezes até durante o nosso sono. Então o que você vai precisar para fazer esse seu desafio aí também na sua casa, tá? Você acompanha a minha jornada aqui, veja os meus benefícios, veja o que eu sinto e depois você começa na sua também. O que você vai precisar? De um recipiente qualquer que caiba o seu celular dentro, obviamente. Eu tô viajando, então eu consegui encontrar aqui esse pote de sorvete da Nestlé. Pela cor, eu acho que era um sorvete de flocos, esse aqui. Beleza? Um Durex, claro, evidente. E aqui, uma placa de cuidado, uma placa de danger. Exato? Beleza? E qual é o objetivo desse experimento? Então, fica 7 dias sem celular. Será que vai resolver alguma coisa? Não, não resolve. Como eu digo, nada que seja paliativo, nada que seja trivial, fácil de resolver. Porque, pô, 7 dias sem celular pra você resolver um problema complexo, como o vício, como o uso compulsivo, como o uso desregrado da tecnologia, não vai ser suficiente para resolver. Mas é uma ferramenta possível para que a gente adquira mais consciência digital. Então, qual é o meu objetivo aqui? É o objetivo que você tem que ter também ao fazer isso. Não é simplesmente ficar 7 dias por ficar 7 dias, beleza? Na verdade, para você pegar assim e falar assim, olha, quais são as razões, quais são as situações, quais são os problemas que realmente o uso do celular faz sentido, que realmente dentre todas as outras opções existentes, é o celular a melhor forma de resolver esse problema. Então, estar presente para o nosso dia a dia e perceber quais são os momentos que eles estão de fato fazendo falta, que eles de fato são necessários e não são apenas uma resposta automática a um estímulo interno nosso, seja ele a solidão, seja ele a ansiedade, seja ele o nosso tédio, seja ele o nosso desconforto. Então é simplesmente conseguir estar mais presente para esses momentos do dia a dia, se questionar o que você está sentindo, por que você está sentindo, quais são os benefícios, quais são as dificuldades, para que após esses 7 dias então nós consigamos remanejar, nós consigamos delinear, estruturar um dia a dia com um uso mais consciente e que a gente possa de fato utilizar o celular para essas situações que a gente identificou como sendo positivas no uso, beleza? Então a gente vai fazer aqui, eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer a minha dinâmica aqui pra gente cair de dentro, pra gente cair de sola nessa brincadeira, fechou? Essa brincadeira é séria, essa brincadeira é séria, vamos lá. Com todo o meu aparato aqui, sem mais delongas, vamos começar, vou abrir aqui o pote. Percebi depois que o pote é muito grande, tirei a capinha do celular. Então para mostrar aqui pra vocês, ó, agora são 9h14 da manhã do dia 10, olha aí, 9h14 do dia 10 de fevereiro, então daqui a 7 dias a gente retoma o uso. Então vou desligar aqui para vocês verem, ó, desligar, colocar a senha, vamos lá, aí devidamente desligado, um abraço. Hoje eu já usei ele, por exemplo, para meditar, eu sempre uso ele para meditar de manhã durante minha rotina matinal, então já não vou mais poder fazer isso, vou ter que me virar sem ele para meditar, beleza? Então vamos lá, vamos fechar esse negócio aqui que tá meio complicado. Eu escrevi uma mensagem, pô, o celular é meu amigo, aqui ó, até breve amigo, pra ele não se sentir sozinho, pra ele não achar que ele foi enterrado vivo, né? Vou deixar aqui com ele, beleza? Vamos lá, e aí, fecha, meu filho. Fiz também uma plaquinha pra deixar no pote, a pote de sorvete da vergonha. Lembra do cantinho da vergonha? Pois é, o pote de sorvete da vergonha, perigo, tá? Beleza? Vou deixar aqui, eu percebi que ficou um pouco maior, mas tá tudo certo. Vamos passar esse Durex aqui. Então a regra é essa, meu amigo. O que a gente vai ter que fazer... Ih, caraca. O que a gente tem que fazer é muito simples. É passar 7 dias sem o celular e se virar para fazer tudo que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, se virar para fazer sem o celular, tá? Então se você precisa se comunicar, se divertir, se locomover, enfim, ouvir música, qualquer coisa que você faça com o seu celular, qualquer demanda que você precise atender com o seu celular, você vai caçar um outro jeito de fazer. Seja analogicamente, seja através do seu computador, né? Porque o computador ainda é permitido. Eu avisei todo mundo assim, entre aspas, né? Não joguei em grupo nenhum, nada disso, não fiz alarde, só avisei as pessoas mais próximas e falei, olha, eu tô sem celular, então a comunicação breve, fácil,
rápida não vai existir, mas se tiver necessidade, manda mensagem lá no YouTube, ou no YouTube, ó, no Facebook, que é o que eu utilizo, né? Utilizo vez ou outra pra entrar, porque eu não tenho Instagram. No meu celular, na verdade, basicamente, só tinha YouTube, só tinha o navegador, nem YouTube não tinha. Só tinha o navegador e o WhatsApp, assim, e as ferramentas de produtividade, né? Tipo meditação e tal. Então é isso. Hasta luego. Ó, fechado aqui, boa. Ó, dá uma passada boa aqui, ó. Vamos. Adeus. Adeus. Até daqui 7 dias. Liberdade, velho. Liberdade. Adeus. Bora. Tchau. Um abraço. Até a próxima. Beleza? Então vamos lá. Nos próximos 7 dias a gente descobre como é que foi essa. Eu vou compartilhando com vocês como é que tá sendo a experiência e vamos ver se você vai ter coragem de fazer na sua casa aí também. Estamos de volta 10 dias depois, com a caixinha de vergonha, o celular aqui, vamos abrir juntos. Eita, nós! Olha, eu vou te falar, eu pensei que eu senti mais falta, verdade mesmo, vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas, né, fiz algumas observações ali, justamente porque foram tantas, o tempo ia passando, aí eu notava uma coisa, notava outra. No meio do dia eu senti uma necessidade e tal, eu fui fazendo um diário dos 7 dias sem celular. Vamos abrir ele aqui? Eu vou ligar, porque eu quero ver... Tamo de volta, amigo. Porque eu quero ver, inclusive, se tem alguma demanda super importante, né? Porque muitas vezes a gente tem esse medo, a gente tem essa crença de que, putz, a gente não pode ficar sem, porque ele nos dá uma sensação de segurança, de que a gente vai estar sempre contactável. Então, se a gente precisar de alguma coisa, ou se precisarem de a gente por algum motivo, então a gente vai ter como resolver um problema. Então, muitas vezes a gente mantém o nosso uso desregrado e universal e onipresente do celular simplesmente por esse medo, por essa sensação de segurança que às vezes a gente tem por conta dele. Então ele tá ligando aqui, eu vou mostrar aqui, só pra que sempre tem uns malucos na internet que, oh não, olha aí, deixa eu ver se ele tá mostrando aí, dia 9/17 do dia 17 de fevereiro, 7 dias depois, nós desbloqueamos aí o celular. Então vamos lá, ele deve estar até sem bateria. Ah não, sem bateria, 89%. Então vamos começar aqui, primeira coisa que eu senti, meu amigo, música e podcast. Caraca, eu percebi o quanto eu preciso de música na minha vida. O quanto em todos os momentos que eu vou, assim, que é uma atividade mecânica, eu acabo colocando música. Então, quando eu tava lavando uma louça, quando eu tava cozinhando alguma coisa, quando eu tava no banheiro ali, que eu levava a caixinha de som e eu ouvia música. Quando eu ia correr, eu ouvia música. Quando eu ia fazer atividades mecânicas, tipo, responder e-mail e fazer coisas assim, sabe? Nossa, é um negócio impressionante. Tava sempre com música e eu não tinha essa facilidade. Então o que eu fiz? Ou eu deixava de ouvir música, simplesmente, passei a estar mais imerso ali no meu ambiente, no meu tato. E nos outros casos eu passei a ouvir mesmo com o computador. Às vezes eu tava aqui no computador, botava o fone e ouvia pelo computador algumas vezes, tá? É interessante porque eu senti realmente falta, talvez seja um ponto de atenção isso daí, porque a gente tá muito nessa, né, de precisar sempre estar com estímulo e tal, talvez seja um ponto de atenção pra nós. No próprio carro mesmo, pô, eu ando de carro, né, sair pra ir um pouco mais longe e tal, e não ter a música, meu Jesus amado, até porque o rádio só tem música ruim, meu Deus do céu. A segunda coisa que eu notei foi a falta de recompensa, bicho, porque assim, eu já fiz um vídeo sobre a recompensa e como o celular ele deve ser utilizado como uma recompensa, assim como qualquer outra coisa que te traz satisfação. Então você comer alguma coisa que você gosta, você assistir uma série e utilizar o celular, né, as redes sociais também deve ser uma forma de recompensa. Só que o grande lance não é você retirar as recompensas, é utilizá-las na hora certa, na hora correta, no momento devido. E quando eu tirei o celular, eu basicamente não tinha recompensa, entende? E o celular ele funciona na verdade como uma recompensa aos meus blocos de tempo. Então se eu fico aqui 2 horas trabalhando, escrevendo alguma coisa, é um momento ali que eu tiro 10 minutinhos pra responder alguém e tal, pra ver algum fórum, alguma coisa assim, tranquilo. E aí eu tirei essa recompensa. Então durante o meu dia eu simplesmente não tinha essas recompensas breves que o celular me dá.
dava no intervalo desses blocos de tempo. Então, às vezes eu me sentia, como se diz, produtivo até demais, isso é bem verdade. Então, nos primeiros dias eu fui extremamente produtivo, porque eu tava trabalhando e beleza, não tinha um WhatsApp pra entrar, não tinha nada, então vou continuar a trabalhar. Eu fui extremamente produtivo. Nas pausas, por exemplo, maiores, assim, do almoço, da janta, que às vezes eu ficava mexendo no celular, assim, tranquilo, por uns 20 minutos, também não tinha, então eu logo voltava a trabalhar, então fui extremamente produtivo. Só que, mesmo com 7 dias, ali a partir do quarto, quinto, eu já senti falta dessa recompensa, sabe? Porque o nosso cérebro precisa desse contraste, tipo, eu me esforcei agora para isso aqui. Então a gente precisa trazer essa recompensa que esteja imediatamente atrelada, até pra gente manter a consistência naquilo que a gente quer fazer. A terceira coisa que eu percebi que eu senti falta foram as anotações. Eu anoto tudo no meu celular, então eu tive que me acostumar a fazer as coisas no papel. Então as minhas listas de prioridades do que fazer no dia, eu anotei no papel. As listinhas de compra que eu tenho no celular, eu anotei no papel. Principalmente o que eu tive mais dificuldade, na verdade, foram os insights. Então, os insights desse vídeo aqui, por exemplo, mesmo, às vezes eu ia fazer a minha corrida e aí eu tinha algum insight, eu anotava normalmente no celular, então eu não tinha esse meio, e eu também não ia levar caneta e bloco pra uma corrida, e aí eu tive que, isso foi positivo em certo modo, porque eu tive que me forçar a lembrar daquilo ali, a lembrar daquele insight quando eu estivesse em casa e pudesse anotar no computador. Então eu utilizei desse momento para forçar a minha memória mentalmente, aqueles insights ali, e deu certo no final das contas. A quarta coisa foi o registro de momentos. Aqui não foi nem um problema, foi mais uma questão de costume. A gente tem que saber diferenciar o que é costume e o que é necessidade. Eu saí para ver o pôr do sol, naturalmente eu faria ali uma foto, um vídeo do pôr do sol, postaria no meu status do WhatsApp e tal. E eu não tive como fazer isso, eu senti falta, mas eu sinto que essa falta que foi sentida não foi por necessidade. Uma coisa é você precisar fazer aquilo, outra coisa é você sentir falta porque é um costume, porque é um hábito. Foi interessante para eu ter essa ciência de que, poxa, eu preciso estar sempre postando onde eu estou, o que eu estou fazendo, para as pessoas ficarem sabendo da minha vida, como se alguém se importasse com isso. Foi um incômodo mais assim no sentido de perceber que, poxa, eu estou precisando mostrar as coisas que eu estou fazendo. A quinta coisa foram impossibilidades gerais, possibilidades que de fato não tinha como fazer, não tinha como você dar uma solução para aquilo. Então eu registrei com uma câmera, você, por exemplo, anota num papel. Então tem coisas que você dá um outro jeito. Agora tem umas impossibilidades gerais que eu senti muito falta. Como eu falei no início, a comunicação ainda era permitida, só que era via Facebook no computador, e ali eu não conseguia mandar áudio. Eu sinto muita falta de áudio, eu sou muito do áudio, então ter que ficar escrevendo não tem a mesma proximidade que o áudio me entrega. Então eu senti muita falta do áudio, que não tinha como resolver. A segunda coisa, acesso ao banco. Eu utilizo o Nubank, então eu fiquei perdido nas minhas finanças, que eu passo tudo no crédito, e sempre que eu faço uma compra uma vez por semana, ou quando eu faço uma compra grande, eu checo minhas finanças para ver o quanto eu tenho ali ainda. E eu simplesmente fiquei essa semana sem saber. Eu fui gastando numa boa e tal, vou até checar aqui agora. Então eu fui gastando meio no tato, né, que a gente tem, mas não poder acessar as minhas finanças me incomodou bastante, porque eu até tentei no computador, mas o Nubank ele manda um código pro celular, e aí você não consegue acessar se você não tiver esse código do celular, beleza? E outras impossibilidades, não é impossibilidade, mas assim, são hábitos que eu tenho e que eu faço com a ajuda da tecnologia. Por exemplo, meditação. Eu medito usando um Insight Timer, então eu coloco a musiquinha, né, eu gosto bastante de um som tribal, assim. Então não tinha como, mas eu meditei ainda assim, meditei no silêncio. Notei uma dificuldade muito maior, porque com a música você consegue focar na música, no mantra e tal. Então sem nada eu achei bem mais difícil meditar, mas meditei ainda assim, tá? Yoga também eu ia aqui pra praça e levava o celular, botava o vídeo da yoga e fazia as posturas. Então eu passei a fazer ou no quarto, levava o notebook e fazia no quarto, ou tentava lembrar, ia pra praça, tentava lembrar, mas não foi tão efetivo, tanto que eu só tentei fazer isso uma vez e depois eu passei a fazer no quarto, tá? E a impossibilidade de registrar a minha corrida, né? Porque eu corro e eu sempre registro o tempo, né? Qual foi o trajeto, qual a distância, pra eu ver minha velocidade e tal. Eu não tinha como fazer isso, mas no entanto também não foi problema nenhum, porque eu corri, é muito de sentir o corpo, né? Às vezes a gente acha que tem necessidade de alguma coisa, mas às vezes é só perfumaria. Então, o meu objetivo nessa semana, nas minhas corridas, foi correr até esgoelar o máximo que eu pudesse, né? Sem ficar me preocupando com distância e velocidade. Então, correr e sentindo o corpo, né? Às vezes a gente delega muito para a tecnologia essa metrificação, e acaba que a gente tem essa capacidade também de notar e entender o nosso próprio corpo. Então, agora eu vou falar o que eu senti
senti de coisa boa, de que realmente fez sentido pra mim. Eu vou falar aqui, só que antes eu vou pegar o meu carregador porque está acabando a bateria. 1 minuto. A mágica da edição vai tirar. Então vamos lá, o que eu percebi de benefícios. Número 1, maior tempo livre. É impressionante como brota tempo no seu dia. Assim, ó, puf, é uma decisão que você toma de usar menos o celular, de se distanciar dele, que é automático o tempo surgir na sua vida. É um negócio impressionante. Como eu falei, as pausas das minhas tarefas ali durante o horário do almoço, o horário da janta, né, aqueles espaços maiores, você simplesmente não tem onde enfiar a sua atenção. Então você acaba que tem mais tempo. Então eu terminava de almoçar, eu ficava deitado na cama assim, dava 15 minutos, assim, era um descanso real, então, entende? Ficava ali deitado 15 minutos e eu não me ocupava minha mente com outras coisas, com demandas triviais do celular ali, não. Ficava deitado, dava 15 minutinhos, eu, beleza, de boa, levantava, já começava a novamente fazer algo produtivo. E quando eu digo algo produtivo, não é trabalhar necessariamente, é mais direcionar sua atenção a algo que seja duradouro, que seja persistente e que seja em convergência com aquilo com que você quer se tornar. Então pode fazer uma leitura, pode ser fazer uma meditação, pode ser simplesmente estar com seus pensamentos e tal, e gerar esses questionamentos internos. Então foi sensacional. Eu acho que o que contribuiu para isso também foi o fato da música. Eu acho que a música, como eu falei, é uma necessidade muito premente minha, mas eu tirar ela fez com que eu ganhasse mais tempo, porque eu fiz as atividades de maneira mais rápida. Então quando eu tava, por exemplo, malhando, eu ficava ali passando a música, mas não é a música em si, sabe, que atrapalhou, que deixava, ou que fazia com que eu levasse mais tempo para fazer as coisas, mas é porque eu ficava passando. Então era na verdade a necessidade de ouvir a música que eu queria. Então estavam aqui, eu ficava passando e tal. Às vezes talvez a música atrapalhasse na velocidade que eu fizesse as coisas também, mas eu notei que eu tirar as músicas de algumas atividades fez com que eu fizesse elas de maneira mais rápida, mais ágil, mais eficaz. A segunda coisa que eu senti foi a leveza, porque você tá sempre com o seu celular, né? Então toda vez que eu ia sair, eu batia a mão no bolso, parecia que tava faltando alguma coisa, né? Porque a gente tá sempre com um trambolho gigantesco no bolso. E aí não tinha mais, era a chave e a carteira com os documentos. Aí parece que ficava faltando. Eu falei, ué, não estão os dois bolsos ocupados? Cadê? Então assim, faltando aqui um peso maior, né? A terceira coisa foi o estado de flow facilitado, cara. O flow é a capacidade que a gente tem de imergir em uma atividade, né? Seja na edição que eu vou fazer desse vídeo, seja na escrita aqui que eu vou fazer e tal. O celular como sendo algo que faz você procrastinar, que você fica ali mexendo. Você entra no flow muito mais rápido e você se mantém no flow por muito mais tempo, porque você não vai ter aquela distração constante do celular. Então muitas vezes eu parava para ler ou escrever, então consegui manter por muito mais tempo esse estado de flow, uma vez que não tinha motivo para distrair, não tinha por que me distrair, porque não tinha. É simples assim, parece besta assim, tipo, não ter o celular, mas de fato. Então o estado de flow, eu me pegava às vezes trabalhando 3-4 horas seguidas escrevendo assim, e beleza, sem nenhum problema, sabe? Eu parava para comer uma banana com pasta de amendoim, que é um negócio sensacional. Então assim, eu consegui manter todos os meus hábitos durante essa semana, sabe? Então consegui realizar bastante, muito por conta desse tempo a mais, muito por conta desse estado de flow. Outra coisa que eu senti também, a quarta, foi a maior atenção para as outras pessoas, porque quando você tá num ambiente, muitas vezes você se perde e se fecha no seu mundo do celular, e quando você está sem ele, você se abre para o seu ambiente de fato. Então fui cortar o cabelo e na espera, normalmente o que a gente faz? Fica ali, ó, na espera de uma consulta, em qualquer espera que seja, a gente fica ali distraindo com alguma coisa. Quando você não tem isso, você de fato está presente no ambiente. Então eu me peguei conversando com um cabeleireiro enquanto ele cortava do outro rapaz lá, perguntando como é que ele tinha pintado a parede dele, perguntando qual foi a ideia que ele teve de montar daquela forma o espaço dele, né, ou de trabalho e tal. Então você se vê mais aberto às possibilidades que o ambiente te fornece e que você não tá apto a perceber, simplesmente porque você se fecha no seu mundo. Então você tá mais atento a esses detalhes, né? Você tá atento, por exemplo, quando você vai fazer uma compra na fila, você olha mais nos olhos das pessoas, você tá mais imerso. Na corrida, sem a música, eu me peguei olhando mais pro meu ambiente mesmo, pro céu, pras pessoas que passavam por mim, que eu corro aqui no meio da rua. Então você está mais imerso no ambiente, mais aberto a novas experiências, mais aberto para as novas pessoas, e você ganha um mundo de possibilidades de conhecer gente, de perceber o que você antes não perceberia.
dia, é muito legal. A outra coisa que eu notei, menor ansiedade de resposta. Às vezes você tá querendo checar ali pra ver se tem alguma coisa nova pra você responder logo, principalmente se é algo importante que você fala com frequência. Então eu não senti isso. Você percebe que você é contactado quando você precisa ser. Se existe alguma coisa urgente que precisa ser dita com você, as pessoas vão dar um jeito. Vou até depois entrar aqui no celular pra ver se alguém me mandou aqui alguma coisa muito importante que passou batida, que eu não resolvi, que eu perdi. Talvez tenha aqui um chamamento da Angelina Jolie querendo fazer amor comigo e eu não vi, olha só que loucura. Então você perde essa necessidade e você vê que, assim, 99,99% das coisas que você se vê impelido a responder imediatamente na hora, na verdade, não precisam dessa urgência de resposta toda. Você consegue manter, você tem mais controle do seu calendário, sabe? Você tem mais controle da sua comunicação. O seu calendário então não passa a ser do outro. Quando o outro manda, eu respondo. Não, você responde quando é o seu momento de responder. E no meu caso, era quando eu acessava ali o Facebook para responder as pessoas à noite. Mais uma coisa aqui, ó. Capacidade de se virar e resolver problemas, exatamente. Tipo, acessar a VPN do trabalho, eu precisava do celular aqui, porque tinha um aplicativo que eu tinha que entrar, botar um negócio para acessar. Então, eu fui fuçando atrás no Google, encontrei uma forma de conseguir acessar a VPN do trabalho sem ser pelo celular. Outra coisa, que eu fui, como eu falei, ver um pôr do sol e ficava a mais de 35 km de onde eu estou aqui morando nesse momento que eu tô viajando a trabalho, né? E eu uso o Waze pra tudo, eu uso o Waze até lá em Brasília, que é onde eu moro, eu uso o Waze pra ver trânsito, pra ver tudo, eu uso o Waze. Aqui eu falei, caraca, lascou. Embora eu já tivesse ido lá uma vez, eu me forcei a rememorar, né, a estar mais atento, assim, na estrada mesmo, onde eu tinha que ir e tal, e dei uma olhada antes no Maps, né, pra eu ter uma ideia, e deu certo, voltei tranquilo. A gente vai à moda antiga, vai perguntando se precisar também, então, assim, como eu quero dizer sempre aqui, às vezes o medo que a gente tem de ficar sem o celular, ele não se justifica, porque existem outras soluções pra você dar pro seu suposto problema, você se vê mais capaz de resolver os problemas que surgem. A última coisa que eu senti de benefício foi uma menor necessidade de organização, porque muitas vezes a gente se organiza para produzir mais. Eu acredito que a organização ele é um meio que é para atingir o fim, que é produzir mais, é conseguir fazer mais coisas de diversas áreas. Só que veja que às vezes a organização acaba por ser um fim em si mesmo e acaba tomando tempo demais que não deveria. Deveria estar sendo destinado justamente para você fazer as coisas que a sua organização pede para que você faça. E quando você tem muita demanda, quando você tem muita coisa para fazer, você acaba tendo que organizar mais. Quando você tem menos coisa para fazer, você tem menos input para colocar para dentro, você tem que organizar menos. Então você acaba fazendo mais porque tem que organizar menos. Você consegue perceber isso? Então quanto mais coisas você tem que fazer, quanto mais você coloca passos para se organizar, é menos tempo que você dedica a de fato fazer, a de fato produzir. É interessante você perceber que você não precisa de tantas ferramentas de produtividade, até como eu mesmo imaginei, que a maioria no computador eu tenho 2 ferramentas de produtividade, o resto tá tudo no celular. Então eu não precisei de nenhuma delas e mesmo assim consegui ser produtivo, mais produtivo do que nunca antes, pelo menos nesse ano, tá? Então sabendo dos prós, sabendo dos contras, o que eu resolvi então manter, porque esse é o objetivo, né? É como eu falei, não é você ficar 7 dias só por ficar 7 dias, você tem que entender o que foi bom, o que foi ruim e a partir de uma análise crítica disso tudo, o que eu posso fazer de diferente do que eu já fazia. Eu anotei aqui o que eu vou tentar fazer a partir dessa experiência e vou conseguir, obviamente. Eu vou ouvir menos música. Eu senti realmente a música foi algo que eu senti muita falta. E me incomoda sentir muita falta de alguma coisa porque denota uma falta de controle minha, percebe isso? Quando mais a gente necessita de algo, significa que a gente é mais dependente daquilo ali. Então isso naturalmente reverbera uma falta de autocontrole. Então eu vou ouvir menos música, vou tentar estar mais presente. No banho desse dia que eu não vou colocar mais, eu colocava na caixinha de som, mas não vou colocar mais no banho. Então eu vou tentar aos poucos, né, incrementalmente diminuir a música no meu dia a dia, né? Não vou levá-lo para todos os cantos, ou seja, lugares que eu levava simplesmente por levar, por ser um hábito, eu não vou mais levar. Então assim, vai almoçar, não vou levar, vai fazer compra, não vou levar, vou cortar o cabelo, não vou levar. Então coisas que não precisam do celular, eu não vou levar. É pura e simplesmente isso. Vou estar mais aberto ao ambiente, mais aberto às pessoas, mais imerso nos meus sentidos, beleza? A outra coisa que eu decidi fazer é utilizar o celular melhor ainda como recompensa. Eu falei que eu senti falta da recompensa, né? Então vou estruturar formas melhores para que o celular seja ainda mais uma recompensa mais bem definida, para que ela não fique aparecendo em momentos que não deva aparecer. Então vou estruturar de forma que ele seja de fato único, exclusivamente
uma recompensa ali dos blocos de tarefa. E não utilizá-lo na pausa do almoço, porque às vezes eu caía na pausa do almoço ali e merecidamente eu me dava um tempinho ali pra ficar checando alguma coisa, vendo fórum, ficava normalmente em fórum, né, de finança, fórum de Flamengo, essas coisas. E acabava que às vezes eu acabava por me perder e ficar mais tempo do que deveria, extrapolar o limite de tempo. Você perceber que você não precisa de tanto tempo pra pausa do almoço. Eu me dava 2 horas de pausa de almoço. E depois eu diminui pra 1h30, né, porque tem que fazer o almoço e tal, lavar a louça. E eu diminui pra 1h30 e nesse período aqui, um almoço de 40 minutos tá muito. Então é algo que também eu vou tentar fazer. É o que eu consegui ver de produtivo, que eu vou conseguir tornar o meu dia a dia ainda mais otimizado para que eu consiga chegar ainda a mais pessoas. Então o objetivo é você manter os benefícios desse período e você diminuir o que foi de custoso, o que foi de difícil. Eu consegui notar que de fato tem coisas que são necessárias, como eu falei, mandar o áudio que eu gosto, como eu falei, colocá-lo como recompensa, acessar ali o banco e tudo mais. E o que não é definitivamente necessário, como por exemplo levá-lo para o supermercado, como eu falei, eu posso fazer a listinha à mão e não levá-lo e tudo mais. Então, enfim, é uma série de coisas que a gente pode fazer para otimizar a nossa utilização com o celular. Então eu sugiro muito que você faça de verdade, fala aí para quem você é mais próximo, fala dos seus objetivos, do porquê você quer fazer esse desafio e faça esse desafio para você mesmo, avise no seu trabalho, estabeleça uma outra forma de comunicação que não seja o WhatsApp, né, que possa ser uma que você acesse pelo computador. A câmera parou de gravar, mas enfim, e faça esse experimento, tenho certeza que vai ser produtivo para você se você fizer como eu falei, da maneira correta, não simplesmente fazer por fazer, beleza? Então deixa aí embaixo se você topa, se você gostou desse tipo de vídeo, também deixa aí embaixo pra gente ter uma noção. E é isso, eu vou checar aqui agora como é que, se teve alguma coisa que eu perdi. E é isso, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, se inscreva aí no canal, deixa o seu valeu, tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo. É nóis, rapaziada, tamo junto para caramba, valeu!